Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos a mais um tema dos conceitos de raciocínio lógico. Hoje falando calendário. Aí você pode parar e pensar, mas calendário? Como esse assunto pode ser interpretado e como isso pode ser cobrado dentro dos nossos concursos? Pois é, ele está inserido nessa parte dos conceitos lógicos porque você tem que ter uma interpretação das relações matemáticas e da condição de existência de cada um dos fatores que estão embutidos dentro do nosso conceito anual. Meses, dias, semanas. Eu preciso conhecer exatamente a fundo quais são as principais características, o que vai diferenciar um ano normal de um ano bissexto, qual é a característica que eles possuem em relação a isso. Nós não vamos entrar, é claro, no ponto de vista astronômico, nós não vamos falar do ponto de vista físico do assunto. Nós vamos interpretar como o calendário consegue se adequar e, dentro dessa adequação, se tornar um processo plausível para o estudo do raciocínio lógico. Vamos primeiro começar definindo o que é o nosso calendário, como ele é desenvolvido, qual é o princípio básico e, através dele, desenvolver alguns assuntos, algumas técnicas e conceitos para a resolução de exercícios dentro da parte dos nossos concursos. Então, calendário, se você pegar pelo ponto de vista histórico, há várias formas de calendários. Por exemplo, recentemente, não tão recente, 2012, saiu o filme referente ao mesmo ano, no qual falando que o mundo iria acabar em 21/12/2012. Isso seguia o calendário maia. Então, era uma forma de medição de tempo através de um padrão existente. Quando você vai analisar cada vez mais para trás, ou cada vez mais outras culturas, você vai interpretar calendários ou formas de medição temporal de formas distintas. Hoje, para o padrão que nós vamos desenvolver, fugindo um pouco do conceito histórico, do ponto de vista físico, nós temos que o calendário é o agrupamento de dias, e desse agrupamento de dias nós temos a separação em meses e semanas. A agrupação, o agrupamento de dias referendo a uma semana, referente a meses. Nesse agrupamento, nós vamos ter como referência caráteres religiosos e principalmente culturais. É uma forma escolhida para serem feitas as medidas. Por exemplo, hoje nós estamos no ano de 2017. É um princípio baseado no calendário cristão, ou seja, a partir do ano do nascimento de Jesus Cristo, hoje temos 2017 anos desde aquele momento. Então depende muito de qual fator você vai desenvolver e vai ter como referência, ok? Já a nossa cultura, na hora de medir o calendário, está associado com os princípios de estações do ano, com os princípios básicos de como o planeta Terra está orbitando ao redor do Sol. Então você tem que analisar todo esse aspecto. Repito, não precisa conhecer o conceito físico, você precisa entender que o ano seria o tempo de translação da Terra ao redor do Sol. Isso leva 365 dias. Basicamente, você tem que lembrar que um ano tem 365 dias, que são divididos em semanas de 7 dias e meses, que vão variar as intensidades desses dias. Porém, o ano correto, ele tem 365 dias mais 6 horas. O ano correto, ele tem 365 dias mais 6 horas. Mas então, onde estão essas 6 horas? Daqui a pouco a gente chega nele. É o fator que vai prevenir, ou no caso, permitir o acréscimo do ano bissexto. 365 dias em 7 semanas, em semanas com 7 dias. Então, se eu fizer uma conta rápida aqui, ó, pegar os 365 dias e dividir por 7, que no caso seria a representação de uma semana, fazendo a conta bem rápida, olha só, daria 5, sobra 1, baixa 5,
dá 2 e sobra 1. Então, dentro desses 365 dias, nós teremos 52 semanas. 52 semanas completas. 62 semanas completas, mais um dia. 62 semanas completas, mais um dia. Aí você analisa. O que esse dia a mais vai interferir no nosso calendário? Se você for uma pessoa que tem uma grande percepção, ou simplesmente se preocupa com os feriados que vão ter no próximo ano, para saber, será que aqui vai ter uma ponte? Será que aqui vai ser uma emendada? Será que eu vou ter um feriado prolongado, um fim de semana maior? Se você analisa isso, quando você interpreta, por exemplo, se neste ano, 7 de setembro cai, por exemplo, no domingo, e o ano que vem, se ele não for um ano bissexto, o feriado de 7 de setembro vai cair, por exemplo, na segunda, porque vai transcorrer as 52 semanas completas, mais um dia. Então, esse dia é como se eu analisasse o acréscimo, a contagem que existe dentro dessa representação para a variação dos dias em relação à localização da semana. Então, um ano completo terá 52 semanas, mais um dia a ser analisado. Dentro dessa representação, nós temos a capacidade de definir que a semana, ela começa domingo. A semana, ela vai começar aos domingos e termina, logicamente, aos sábados. Semana começa domingo e termina aos sábados. Já nessas representações, dessas 52 semanas e tudo mais, foram realizadas as divisões dos meses. Temos 12 meses naturais. Com certeza você já sabe todos eles de cabeça, de cor, não tem problema. Você só precisa lembrar que em algumas aplicações você tem que realmente reconhecer e lembrar qual a quantidade de dias. Existe um pequeno macete que as pessoas utilizam para medir a quantidade de dias que existe em cada mês. Eles usam os ossinhos da mão. Isso é uma referência, é uma coisa que as pessoas podem utilizar. Se você já decorou, é claro que não há necessidade. Então, por exemplo, começando aqui, ó, da direita, do primeiro ossinho do dedo mindinho, até o indicador. Cada crista, cada parte superior, equivale a um mês de 31 dias. Então, janeiro, 31, fevereiro, terá 28 dias. Aí depois nós vemos março, 31, aí abril, 30 dias. Maio vem aqui com 31 dias, depois vem junho com 30 dias. Aí vem julho com 31 dias. Aí as pessoas pensam, nossa, então julho 31? Então agora aqui vai ser agosto com 30. Não, aí eu volto para esse começo. Agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro tem novamente 30, dezembro 31 dias. Então você precisa representar e reconhecer esses elementos. Preciso fazer essa regrinha, professor? Não, como eu disse, isso é algo que você pode utilizar, é um pequeno macete que auxilia durante o processo, mas não é a referência principal. Basta que você recorde esses termos na hora de desenvolver os materiais. Agora, tem que tomar cuidado, pois se ele citar no exercício que ele está trabalhando com um mês comercial, isso ocorre mais do ponto de vista do raciocínio lógico na parte de probabilidade, de percentuais, na parte de arranjos. Se ele citar que há 30 dias ou um mês comercial, você vai considerar, independente do mês, fevereiro, janeiro, março, abril, junho, você vai considerar 30 dias. O mês comercial, ele possui 30 dias a ser analisados. Então, isso é importante para que vocês saibam também. O mês comercial, ele tem 30 dias a ser contados. Ele tem que ser analisado através de 30 dias. Aqui, na hora que você representa essas dimensões, não esqueça essas dimensões e as relações. Os meses em si, os meses, na hora de dividir os meses em semanas, por exemplo, 31 dias
dividido por 7. Eu tenho, então, 31, 4. Vai sobrar 28, vai sobrar 3. Então, ó, os meses que têm 31 dias terão 4 semanas completas, mais 3 dias. Os meses com 31 dias terão 4 semanas completas, mais 3 dias. Os meses com 30 dias... Os meses com 30 dias, dividido por 7, eu tenho novamente 4 semanas, vai sobrar 2 agora. Então, eu tenho 4 semanas completas. E aqui, mais 2 dias. Por isso que na hora de representar e na hora de aumentar as relações, você vai percebendo que muitas semanas e muitos começos de mês ocorrem de forma totalmente aleatória. Elas não vão sempre começar obrigatoriamente no domingo e terminar sempre no sábado. Eles vão representar, dentro dessas observações desses meses, a representação de cada dia, a organização de cada um desses tempos. Agora, o ano bissexto é um processo que ocorre segundo regras de 4 em 4 anos, tem que ser um múltiplo de 4 em 4 anos. Não pode ser, veja só aqui, ó, não pode ser um múltiplo de 100 em 100 anos, mas ele pode ser um divisor, ou no caso um múltiplo, de 400. Então, veja só, se ele for múltiplo de 400, ele é um ano bissexto. Se ele for um número múltiplo de 400, mas também múltiplo de 100, ele não é um ano bissexto. Olha aqui para mim na lousa, por favor. Ó. Acompanha só essa relação que a gente vai criar aqui. Olha só. Vamos pegar, então, o ano bissexto será os 365 dias, mais 1. Esse um dia a mais representa aquelas 6 horas que cada ano possui na sua representação. Então, você vai somando 6, 6, 6, e, obviamente, a cada 4 anos, você tem 24 horas. Por isso que ele é acrescido um dia. Então, o ano bissexto é o acréscimo de um dia, proveniente das 6 horas, que não são contabilizadas durante o ano correto. Assim, o ano bissexto passa a ter 52 semanas mais 2 dias. O ano bissexto passa a ter 52 semanas mais 2 dias. Quando você analisa esse princípio, quando você olha essa relação, você observa que a posição dos dias ou a alteração de uma sequência na reprodução dos valores de dias, elas mudam. Por isso que a cada ano bissexto nós temos uma alteração na organização, por exemplo, dos feriados e na forma de representar quando um ano começa e quando um ano termina. Então você precisa ter uma consciência de quando e como devem ser abordados esses elementos. Esse é um dos aspectos mais cobrados na parte do concurso, que é o cálculo de um dia da semana. O cálculo de um dia da semana. Você tem que analisar isso por etapas. Eu fiz aqui uma separação. Primeiro, você vai calcular as semanas completas. Primeiro você calcula as semanas completas, porque daí você sabe exatamente que vai ser, por exemplo, de domingo a sábado. Aí a quantidade de dias restantes você vai acrescer a partir desse elemento. Então, olha só. Entre a data inicial e a data final. Você vai colocar exatamente a quantidade de semanas que existe entre a data inicial e a data final, calculando as semanas completas desse sistema. Na segunda etapa, você vai subtrair da quantidade de dias este valor e somamos ao dia da semana que alcançamos. Confuso? Olha só. Vamos pensar assim. Eu tenho 73 dias. Vamos supor que eu tenho a diferença entre a data inicial e a data final de 73 dias. Eu vou primeiro calcular aqui quantas semanas completas eu tenho com 73 dias. Então,
73 dividido por 7 são exatamente 10 semanas e sobram 3 dias. Então, 10 semanas completas. Imagine agora que o dia inicial foi uma segunda. O dia inicial foi segunda. Então, da segunda eu conto 10 semanas exatas. 10 semanas exatas. Então, veja só. Segunda, vão passar 10 semanas e eu voltarei à segunda. Depois de 10 semanas, eu volto à segunda. Aí agora, qual é a diferença que existe entre os dias que completam a semana e os dias totais considerados? Se eu tenho 73 dias e eu tenho 7 semanas completas, então são 73 dias menos 70 dias. Sendo que esses 70 representam as semanas completas. Sobrariam 3 dias. Aí eu pego esses 3 dias que sobraram, eu pego os 3 dias restantes, deixa eu melhorar esse 3 aqui. Eu pego os 3 dias restantes e somo a partir de segunda. Então, segunda mais 3 dias, terça, quarta, quinta. Então, a partir da segunda-feira, passados 73 dias, a data correspondente, o valor de dia correspondente, o dia correspondente será uma quinta-feira. De novo, você deve primeiro dividir o total de dias considerados pelos 7 para calcular o número de semanas completas. Depois, subtrai o total de dias que existe apresentado menos os dias que descrevem a semana completa. A quantidade de dias restantes você deve somar à data ou ao dia considerado. Se for 10 de setembro, então você soma 3 dias, 13 de setembro. Se for segunda-feira o dia, soma mais 3, quinta-feira. Então você deve acrescentar a diferença que existe entre os dias apresentados e os dias que completam uma semana. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer alguns exercícios e ver como isso pode ser cobrado dentro das provas oficiais. Fiquem atentos que dentro desses exercícios, nós vamos, obviamente, desenvolver um conceito e aplicar aqueles que já aprendemos nessa aula. Então, veja com calma e vai aos pouquinhos. Primeira, daqui a 15 dias, Márcia fará aniversário. Paula fez aniversário há 8 dias. Júlia fará aniversário 6 antes de Márcia. Se Paula faz aniversário no dia 25 de abril, é correto afirmar que hoje é dia 2 de maio, hoje é dia 15 de maio, Júlia fará aniversário no dia 9 de maio, Júlia fará aniversário no dia 12 de maio, Márcia fará aniversário no dia 15 de maio. Então vamos lá. Hoje, Márcia fará aniversário daqui a 15 dias. Paula fez aniversário há 8 dias. Júlia fará aniversário 6 dias antes de Márcia. Se Paula faz aniversário no dia 25 de abril, vamos ver o que é correto. Então, ó, o aniversário de esse aqui, 25 de abril, é o aniversário da Paula. Vamos partir dessa referência, então. Vamos aqui, ó. Aniversário da Paula. Aniversário Paula. 25 de abril. Lembrando, vamos aqui fazer a regrinha, só para a gente lembrar. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, abril tem 30 dias. Abril, vamos colocar aqui, 30 dias. Como o dia que ele está considerando, o dia que ele está considerando faz 8 dias, ou estão 8 dias à frente do aniversário de Paula, então o que eu vou fazer? Vou pegar os 25 de abril, somar 8 dias
para saber qual é a data que nós temos. Então, 8 dias. Primeiro, na hora que eu somo 5, eu chego exatamente, ó, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Somei aqui, ó, 5 dias, acabou abril. Aí sobram 3. Então, eu tenho dia 1º, dia 2 e dia 3. Então, o dia que ele está considerando é o dia 3 de maio. O dia que ele está considerando é o dia 3 de maio. Hoje é dia 2 de maio? Não. Hoje é 5 de maio? Não. Aí agora, ó, daqui a 15 dias, então, contando do dia 3 de maio, daqui a 15 dias, Márcia fará aniversário. Então, 3 de maio mais 15 dias, nós chegamos na data 18 de maio. Chegamos na data 18 de maio. Então, Márcia fará aniversário no dia 15 de maio? Não, está errado. Então, quando eu analiso agora aqui, Júlia fará aniversário 6 dias antes de Márcia. Então, se a Márcia faz no dia 18, menos 6 dias, Júlia fará aniversário no dia 12 de maio. Então, Júlia fará aniversário no dia 9 de maio? Não. Júlia fará aniversário no dia 12 de maio. Então, vocês observam que é preciso conhecer os meses, saber exatamente quantos dias ele possui, representar a quantidade de dias a ser acrescidas ou retirada, depende de como você está observando. Então, tendo a referência, é possível para nós encontrarmos todos os outros valores e localizar exatamente qual é a data que nós queremos. Tudo bem? Vamos aqui a mais um exemplo de aplicação dos conceitos de calendário. Os anos bissextos têm, ao contrário dos outros anos, 366 dias. Esse dia a mais é colocado sempre no final do mês de fevereiro, que nesses casos passa a terminar no dia 29. O primeiro dia de 2007, caiu em uma segunda-feira. Sabendo que 2007 não é um ano bissexto, mas 2008 será, em que dia da semana começará o ano de 2009? Então, em que dia começará o ano de 2009? Terça, quarta, quinta, sexta ou sábado? Vamos começar aqui, ó. 2007. Início. Segunda-feira brava. Segunda-feira. Ano normal. Ano comum. 2008 é um ano bissexto. Ano bissexto. Logo, ele terá 52 semanas completas, mais 2 dias. Então, veja só. 2007, início de segunda-feira, ano comum. Então, 2008, vamos pensar aqui, ó, 2008 começará. Quando vai começar 2008? Será as 52 semanas de 2007. Então, passadas 52 semanas de 2007, ele vai novamente chegar na segunda-feira. Ele novamente chega segunda-feira. Mas eu tenho que somar mais um dia. Logo, 2008 começa em uma terça-feira. Então, 2008 começa terça. « 2009 será um ano comum. 2009 será as 52 semanas
do ano bissexto de 2008. Então vai terminar também numa terça-feira. Porém, eu devo somar mais 2 dias do ano bissexto. Somando mais 2 dias, o ano de 2009 vai começar em uma quinta-feira. O ano de 2009, então, vai começar em uma quinta-feira. Então, veja só. Primeiro, peguei o início de 2007, do ano de referência, coloquei a relação do ano bissexto, e aí eu vim interpretando a relação. Ó, 2008, quando começará 2008? Serão as 52 semanas de 2007. Lembre-se, ele vai começar, se começa a segunda, 52 semanas completas, termina segunda. Por quê? Ah, mas a semana não começa domingo e termina, mas a semana é formada por 7 dias. O início da semana é considerado domingo e término sábado, mas de segunda a segunda tem 7 dias. E isso é considerado, e de segunda a domingo tem 7 dias. Então, isso é considerado uma semana. Como eu tenho que somar um dia, 2008 começaria numa terça-feira. Aí 2008 é bissexto. Então, eu tenho que somar as 52 semanas, terça-feira, e somar 2 dias. Mais 2 dias de terça. Então, ele vai começar o ano de 2009 em uma quinta-feira. Começa o ano de 2009 em uma quinta-feira. Então, novamente, conhecer os princípios básicos dos anos e dos anos bissextos é o que deu subsídio para chegarmos à resposta. Vamos aqui a mais um exercício sobre as ideias de calendário. Observando o calendário de um certo ano, Gabriel percebeu que havia 2 meses consecutivos que totalizavam 60 dias. Se esse ano começa em uma segunda-feira, então termina em uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Então, veja só. Primeira ideia que a gente tem que ter. A única possibilidade que nós temos de somar, tá vendo aqui, ó? 2 meses consecutivos somados totalizam 60 dias, só tem uma possibilidade para isso, que vai ser ou eu somo fevereiro com março, ou eu somo janeiro com fevereiro. Porém, não pode ser qualquer fevereiro. Tem que ser um fevereiro de um ano bissexto. Fevereiro de ano bissexto. Porque ele vai ter 29 dias. Ele tem 29 dias. Se eu consigo, então, descrever essa ideia, vamos, então, como o ano, cadê? O ano começou em uma segunda-feira. Então, o ano vai começar numa segunda-feira, vamos colocar aqui, ó. Ano começou segunda-feira. Mais 52 semanas completas. Mais 52 semanas completas. Lembre-se, segunda-feira, mais 52 semanas completas, tem que terminar, então, num dia. As 52 semanas completas terminaria onde? Terminaria domingo. Porém, eu tenho que somar os 2 dias do ano bissexto. Mais 2 dias. Então, o ano vai terminar na terça-feira. O ano termina numa terça-feira. Então, se esse ano começa em uma segunda, termina numa terça. Ah, professor, mas a semana completa não começa, não seria na segunda? Não. A segunda seria o início de uma nova semana. Se você voltar e quiser comparar aqui, ó, veja.
52 semanas, na hora de representar a sua intensidade total, mais um dia, que é a terça-feira. Eu tenho que acrescentar esse dia na hora da representação. Aqui, eu só estou analisando quando ele começou e quando ele terminou. Então, vai terminar em uma terça-feira, que é o acréscimo dos dias correspondentes. Ok? Então, quando você analisa esses princípios, você necessita interpretar exatamente como essas informações vão ser apresentadas e atribuídas para vocês. Reconhecer as condições do ano é importante e lembrar das condições básicas de representação dos valores. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham curtido, espero que tenham apresentado uma ideia satisfatória desse aspecto. Façam mais exercícios, só assim vocês vão evoluir e compreender cada vez mais o assunto, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.